Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Viva Podcast, aqui o podcast da sua Igreja Viva, e hoje a gente tem um papo muito legal. Estou aqui com o Bruno, com o Pastor Lívio. Pastor, o papo hoje vai ser show, hein? Eu acredito também. Nós vamos falar de missões mais uma vez. Tava com saudade de estar aqui, Emerson. Já há alguns dias que eu não gravo podcast com você, mas estou muito feliz, porque o podcast está avançando. Está caminhando, a gente vai caminhar cada vez mais. Bacanas que vocês fizeram e eu tenho visto lá as postagens. Uau, espero que todos acompanhem, né, estejam aproveitando, sendo abençoados. E hoje, voltar ao podcast nesse período que nós estamos vivendo, estamos na semana aqui da nossa conferência, né, quando estamos gravando aqui com o Bruno, aproveitando que ele veio para a Conferência Viva aqui no Rio de Janeiro. E Bruno, como é que você está, queridão? Bom te ver, cara, bom ter você aqui conosco. Fala um pouquinho para o povo aí que vai te conhecer hoje, vai te ouvir. Quem é o Bruno? Então, eu vim parar aqui, na verdade estou de férias. Eu aproveitei para estar aqui com o meu pastor. Passei aqui esses dias e caí nessa conferência que tem sido bênção. E para quem não me conhece, eu me chamo Bruno, tenho 31 anos, sou líder da Primeira Igreja Batista em Aurora, sou engenheiro ambiental e sanitarista, sou policial militar lá no Rio Grande do Norte e estou terminando teologia e no próximo ano, no início do próximo ano, se Deus quiser, estarei passando pelo concílio e sendo ordenado como pastor. Uau, vai virar pastor Bruno, hein? Coisa linda! Se Deus quiser. Tá pronto para o concílio? Como o senhor fala, pronto é uma palavra muito forte. Vou saber próximo ano. Tá certo. Brunão também tem uma novidade grande, né? Que vai casar agora, né? Vou casar com Valesca agora em novembro, dia 7 de novembro, se Deus quiser. Então o semestre vai ser agitado. Tenso. Último período da faculdade, 10 disciplinas, TCC, viagem missionária, que daqui a pouco a gente vai falar. E é isso. Mas dá para passar. Dá. Que dá pra passar. Não sei como é que eu vou estar de sanidade mental daqui para novembro, mas... vai chegar em novembro, vai casar, vai ter a esposinha para cuidar de você, vai ficar uma maravilha, coisa boa, coisa boa. Você está estudando na Fabapar, não é isso? Isso. Faculdade Batista do Paraná. E aí, tá gostando do curso? Sim, tem sido um desafio porque como é o curso à distância, a gente precisa ter uma disciplina, precisa se organizar e a gente tem sempre essa dificuldade de conciliar a faculdade com o trabalho, com o ministério, mas até aqui tenho conseguido, tenho tido grandes experiências. Eu sempre tinha um receio em estudar teologia, que as pessoas falavam sobre como seria estudar teologia, como seria estudar sobre Deus. E eu tinha um pé atrás, eu pensava, teologia faz com que a pessoa veja Deus apenas como uma pessoa a ser estudada, uma coisa a ser estudada. Mas tem sido algo maravilhoso. Essa é a minha terceira faculdade, mas é surreal. A gente tá lá estudando e do nada dá vontade de parar e de orar, de glorificar a Deus. É maravilhoso. Que bom. Agora, Bruno, você é líder da Primeira Igreja Batista em Aurora. Aurora é uma cidade de onde? Ceará, não é isso? Isso. Localizado lá na região do Cariri, Terra Amada. E onde fica essa cidade? Dá uma referência aí para quem não conhece muito. Tem alguma cidade grande próxima que seja mais conhecida? Sim, na região do Cariri, como a Aurora já está na região do Cariri, Centro-Sul, faz divisa com a Paraíba. Então a cidade da Paraíba mais próxima e mais conhecida de Aurora é Cajazeiras. E na região do Cariri tem a cidade de Juazeiro do Norte, que fica em torno de 70 quilômetros de Aurora. A famosa cidade de Padre Cícero, né? Isso. Muito bem. Então vocês têm um desafio grande lá, missionário, naquela região, né? Sim. E como é que surgiu a Igreja de Aurora? Conta aí, a nossa igreja fez parte dessa história, mas muita gente que acompanha a gente hoje, que acompanha a Viva, não sabe, não conhece. Como é que surgiu a Igreja Batista de Aurora? Sim, o pastor falando aí que a Igreja Viva teve essa participação desde o início. E, inclusive agora, quando eu estava lá na loja Viva, eu me encontrei com Rafaela, que foi uma das... Na verdade, foi Rafaela e Felipe.
pastor Felipe, 2 jovens que estiveram no projeto de implantação da nossa igreja lá em Aurora. Então, a igreja de Aurora foi implantada através de uma parceria da JUVEP, que é a Juventude da Paraíba, uma missão lá de João Pessoa, que tem como intuito unir missionários e implantarem igrejas em parcerias com denominações. É uma missão interdenominacional. Então, em parceria com a Convenção Batista Cearense, eles verificaram a cidade de Aurora como uma dos municípios do Ceará que tinha um menor percentual de evangélicos. Na época não chegava nem a 1%. Então, eles foram lá em janeiro de 2009 fazer esse projeto. E foi algo assim maravilhoso. Primeiro que foi o maior projeto da JUVEP. Tinha a maior quantidade de missionários, tinha em torno de 150 missionários. Então vamos explicar aqui, deixa eu te interromper um pouquinho, porque tem gente que está ouvindo e não conhece. A JUVEP, esse grupo de missionários aqui são cristãos de diversas igrejas. Isso. Que querem fazer uma viagem missionária, seria isso. E aí se unem à JUVEP, a JUVEP dá um treinamento básico e leva para uma cidade que precisa. É isso? Isso. Para fazer evangelização. Então a JUVEP levou para Aurora 150 homens, mulheres, jovens que foram para evangelizar, porque lá não tinha quase trabalho evangélico nenhum. Isso. A JUVEP ela realiza todos os anos 2 viagens missionárias, uma em janeiro e outra em julho. Que é o projeto conhecido como projeto de férias da JUVEP. Então, se uniram 150 servos de Deus de várias denominações e foram para Aurora. Eram mais de 22 estados representados e ainda tinha mais 2 missionários de 2 países lá durante esse tempo. E a Aurora teve uma mudança. Até hoje eu converso com pessoas que não são da nossa igreja, mas que falam até hoje desse projeto, que na época eles ficaram conhecidos como os verdinhos, porque eles usavam as camisas verdes. A Aurora na época tinha algumas poucas igrejas pentecostais, mas eram bem rígidas. Então, até ali, o povo evangélico era tratado como um povo separado dos demais. Era, de fato, a sociedade e o povo evangélico. Evangélico era aquela pessoa que homem só usa calça, mulher só usa saia, não usa brinco, maquiagem, não assiste TV, não joga futebol e não fala com quem não é crente. Era aquelas pessoas tristes que passavam e não davam, lá no Ceará não davam as horas, um bom dia, boa tarde. E em 2009 a cidade teve um impacto, porque até então crente era uma pessoa triste, uma pessoa que estava se isolando do mundo. E chega no mês de janeiro 150 servos de Deus em cima de um caminhão, cantando músicas, louvores a Jesus em versão de forró, e eles eram alegres. Então isso foi um impacto na cidade. Até hoje minha tia fala que os verdinhos vieram para mudar a história de Aurora. Eles trouxeram Jesus que trazia alegria onde ele chegava. E foi esse divisor de águas que... Trazia um Jesus mais humano, né? Isso. Um Jesus acessível, um Jesus que a gente tinha prazer em convidá-lo para participar da nossa casa, da nossa vida. E eram pessoas que ficaram marcadas por isso, pela alegria que elas traziam em falar de Jesus. Normalmente as pessoas já esperavam um evangélico chegar na casa e dizer que a pessoa estava condenada, que ia para o inferno, olhava para aquelas imagens de escultura, como a região nossa lá é uma região que ainda tem um catolicismo bem forte, bem né? forte. Então, muitas casas com imagens de santos, até de Jesus, e os evangélicos da época chegavam e já diziam: aqui é tudo demônio, você está indo para o inferno. Tem que quebrar tudo. E eles chegaram com uma forma diferente de falar de Jesus, de não atacar, mas de sim falar que o caminho não é uma igreja ou uma denominação, mas que o caminho é uma pessoa e o nome dela é Jesus. Aleluia. E aí o trabalho foi bem sucedido e o que aconteceu depois? O pessoal não ficou lá, o pessoal veio embora. Isso.
Então, depois desse, como eu falei, tinha uma grande quantidade de missionários e esses missionários causaram o que aconteceu lá em Atos, causaram um alvoroço na cidade. Então, no dia da implantação da igreja, tinha mais de 100 pessoas já no primeiro prédio, que até o pastor chegou a conhecer o nosso primeiro local. Então, nos primeiros anos, tinha uma frequência de pessoas nos cultos de domingos de mais de 100 pessoas. E com uma característica especial era o trabalho com crianças e adolescentes. Eram muitas crianças, muitos adolescentes. Logo no início da igreja foi iniciado um projeto de futebol que era o Nova Geração, que o líder era que é hoje o pastor Chico. Então ele começou esse trabalho com futebol e eu fui alcançado através desse trabalho de futebol, do Nova Geração. Legal. E foi isso. Se iniciou com 2 missionárias na época. Você tinha quantos anos quando você foi alcançado? Eu tinha 14 anos. 14 anos. 14 anos. Então, quando a igreja foi implantada, não tinha nenhum pastor ou missionário da denominação batista. Apesar de ter sido feita essa parceria com a denominação batista, não tinha nenhum pastor da denominação para ficar à frente da igreja. Então, 2 missionárias da Juvep ficaram à frente da igreja durante 2 anos e meio. Soniara, que era uma presbiteriana, e Bebel, que era uma congregacional que hoje mora no Rio. Ela é membro da PIB de Niterói. E elas ficaram aí durante esses 2 anos e meio servindo a Deus, nos ensinando, tendo paciência. Porque imagina só a dificuldade que todo líder local tem quando acontece um projeto missionário. Imagina 150 missionários durante quase 30 dias evangelizando e eles chegam no final e entregam para essas 2 missionárias aqui, ó. Tá aqui para vocês continuarem. Tá aqui, dá teu jeito agora. Elas não tinham transporte, então imagina só. Bastante limitações. No sol de aurora, subindo e descendo. Ainda muito mal vistas por muitas pessoas, Sim. né? Porque glória a Deus pela vida delas. Aí 2 anos e meio foi quando o pastor Felipe chegou lá? Não, depois desses 2 anos e meio, o primeiro pastor da nossa igreja foi o pastor Evaldo e Maria da Penha, que também são do Rio de Janeiro. Eles foram para lá, passaram em torno de 6 meses. Depois desses 6 meses, a Junta de Missões Nacionais enviou um outro missionário, que foi o missionário que hoje também é pastor, Júnior Freitas, que era um pastor mais jovem. Como nossa igreja era jovem, a gente pediu ao pastor lá da época que nos enviasse um pastor jovem. Então ele fez um trabalho bem legal com a gente, com os adolescentes jovens da época. E no ano de 2013, o pastor Felipe retornou, o pastor Felipe que é membro da Viva, missionário da Viva, que tinha participado do projeto de implantação da igreja, retorna para lá e passa em torno de 4 anos liderando a nossa igreja. E aí organiza a igreja oficialmente, né? Isso. Até então a igreja era congregação lá da igreja do Brejo Santo, que é uma cidade vizinha. E aí ele organiza a igreja em 2017, o pastor Bernardo assume como pastor titular, fica até 2021. Em 2021 a Viva retorna, porque foi um momento difícil para a igreja Aurora em 2021, é isso? Estava enfraquecida? Isso. Eu conheci a igreja Viva em 2013. Conheci o pastor Lívio, sua família, em julho de 2013, que foi no projeto Viva Sertão. Acho que foi o primeiro Viva Sertão, né, pastor? 2013. Sim, foi o primeiro Julho de 2013, Viva primeiro Viva Sertão. Eu ainda estava em Aurora, já estava me organizando para viajar. Aconteceu em julho esse projeto e em outubro eu viajei para o Rio Grande do Norte. Fui estudar em Pau dos Ferros e lá eu passei 6 anos. Cursei Ciência e Tecnologia, Engenharia Ambiental e no finalzinho do curso, em 2019, eu passei no concurso da PM de lá. Então foi algo que eu sempre, durante esse tempo no Rio Grande do Norte, por mais que eu estivesse servindo a Deus na igreja local, eu sentia que eu estava fazendo pouco ainda. Eu apenas cantava nos domingos à noite e eu falei para o Senhor. Fiz aquela oração que foi
fez uma diferença enorme na minha vida. Oração perigosa. Essa aí eu já fiz orações, essa aí foi uma oração prazerosa para mim. Mas eu falei, Senhor, eu queria tanto te servir, queria servir no reino, mas essa minha jornada de trabalho, de faculdade, não tem favorecido isso. Eu queria tanto ter um trabalho que eu pudesse trabalhar por plantão para eu poder te servir no reino. E foi aí que aconteceu, saiu esse concurso, eu passei, fui em 2020 para Natal, cursei, e no início de 2021, aí eu fiz aquela oração louca. Eu disse, Senhor, para onde quer que tu me mandes, eu irei, me usa. E foi aí que ele abriu a porta para eu retornar para Aurora, no início de 2021. Em fevereiro, retornei, e foi na época que a igreja estava numa crise. Então imagina só, todas as igrejas do Brasil, do mundo, passaram por crise durante a pandemia, mas a nossa passou por uma crise maior por duas questões. A primeira é que o pastor Bernardo, na época, ele já estava como interino. No final de 2019, ele já tinha falado que estava saindo da igreja, ficaria como pastor interino até a gente encontrar um outro pastor. Então lá é uma dificuldade para a gente encontrar líderes. E aí coincidiu com essa pandemia. Então a igreja passou mais de um ano e meio tendo o pastor a cada 15 dias. E na época do lockdown aí que não tinha culto, não tinha nada. E o segundo problema é que a gente não tinha transmissão. Não tinha uma transmissão ao vivo de culto. Eram reuniões em que os irmãos faziam videochamadas. Às vezes faziam uma live no Instagram, mas era algo bem precário. E a igreja foi se enfraquecendo. Sentiu, né? Sentiu muito. E quando eu cheguei em fevereiro de 2021, a igreja estava muito fria, muito dispersa. Os irmãos desmotivados. A gente estava na época com 47 membros. Mas esses 47... uma frequência, eu lembro que era muito menor do que isso. Era, 47 membros, mas desses membros tinham os afastados. Né? Listados. Mas... Isso. Estavam lá na lista, mas pouquíssimos estavam ali firmes ainda. Alguns tinham procurado outras igrejas durante esse tempo. E outros estavam dispersos, estavam frios, se acomodaram nesse pós-pandemia. E até hoje a gente conversa, porque na época Deus colocou no meu coração um desejo desesperado pela igreja. Foi algo assim surreal. Em que eu, quando voltei para Aurora com aquela saudade de culto, estava com saudade durante esse tempo da pandemia. Então eu voltei para Aurora desesperado. Era indo atrás do pessoal que estava afastado, entrando em contato, e organizava programação. E eu entrava em contato com o pastor. Pastor, vamos organizar um aniversário para a igreja? E ele, já desmotivado também com a situação, ele dizia, não, Bruno, não dá certo não. Infelizmente, a igreja está muito fria, dispersa, e precisava ser algo organizado. E eu dizia, não, pastor, pois pode deixar que eu faço. Eu vou atrás do pessoal. Era desse jeito. Era um desespero. E hoje eu entendo que foi algo de Deus mesmo. Eu acho que hoje eu não teria a força que eu tive naquela época para sair indo atrás do pessoal, se levantando, fazendo encontros nas casas e nos fortalecendo em unidade. Foi isso que nos ajudou durante esse tempo. E é muito bacana a gente ver a mão de Deus, né? Porque ao mesmo tempo que Bruno estava retornando para Aurora por conta do seu trabalho, eu e o pastor Bernardo estávamos conversando, e o pastor Bernardo, eu liberei, na época combinei com o pastor Bernardo que ele ficaria liberado, e nós assumimos a igreja de Aurora aqui do Rio de Janeiro. Foi um passo meio louco também, porque assumir a responsabilidade de cuidar de uma igreja que fica a quase 2.000 quilômetros de distância, né? Mas, graças a Deus, a gente em julho de 2021 eu comecei a conversar com o Natanael, que na época era o vice-presidente da igreja, e conversar com alguns líderes, começamos a fazer reunião online para ajudar um pouco. E eu lembro que no final de 2021 eu fui a Aurora e encontrei Bruno lá nessa animação toda. E eu falei para ele, vamos reunir a igreja porque tem que eleger nova liderança e eu quero botar você para ser o vice-presidente da igreja e ficar à frente da igreja.
E ele não queria de jeito nenhum. Ele com essa paixão toda. Eu queria. Não queria de jeito nenhum. Tentou fugir de todos os jeitos. Aí eu falei, tá bom, vou deixar. Me diga um homem para ser o líder. Aí ele dizia um nome. A gente ia lá nesse homem. Como é que aconteceu? Conta aí como é que aconteceu. Na época, quando eu estava lá em Aurora, já servindo e tudo, e o pastor começou a fazer videochamadas com a diretoria da igreja. Aí quando ele descobriu que eu estava em Aurora, aí ele disse, eu não estou acreditando que Bruninho voltou para Aurora. A gente tinha se conhecido lá em 2013. E a gente começou a ter esse contato. E eu lembro que em novembro eu estava de férias, estava lá na casa da minha irmã em Fortaleza. O pastor me liga. Falou, Bruno, a gente está precisando organizar a diretoria do próximo ano. As pessoas... Eu estou aqui no Rio, mas eu preciso de alguém para estar conduzindo a igreja em Aurora. E quem é que você acha que deveria ser o líder da igreja? O vice-presidente, que no caso o pastor seria o presidente. Aí eu falei, pastor, eu acho que o irmão Antônio da área. É um irmão da igreja precioso, um irmão que a gente... Muito servo, né? Ele ajuda muito. Ele não é consagrado diácono, né? Mas é diácono de coração. Uma pessoa, é o diácono de coração. Um homem que ama a igreja e que na época fazia tudo. Ele se preocupava mesmo com o zelo do templo. Um homem fiel. E eu falei, não, pastor, é o irmão Antônio da área. Até porque eu voltei há pouco tempo, estava com 10 meses que eu estava em Aurora, então os membros não vão me ver como líder. Essa era a minha justificativa. Aí o pastor, tá bom, eu vou falar com ele. Aí eu viajei para Aurora, para poder me reunir pela primeira vez presencialmente com a igreja, com o pessoal. Aí lá o Bruno também já estava lá, me encontrou, nós fomos conversar com o Antônio da área. O Antônio da área, a gente quer ver tal. Aí o que o Antônio da área respondeu? Não, quem tem que ser o líder é o Bruno. Aí o Bruno saiu de lá, não, de jeito nenhum, pastor, de jeito nenhum. Aí falou outro nome, irmão Antônio da Vila. Falei, vamos lá, irmão Antônio da Vila. Na verdade eu dizia, a minha dificuldade era que eu não queria estar na liderança. Aquela tentativa de fugir. Eu queria estar nos bastidores, até então eu fazia serviço de bastidores. Eu gostava de organizar, de entrar em contato com o pessoal. Pregar para mim era algo muito distante. Eu cursava um seminário, estava fazendo o básico de teologia do Martin Butzer, mas eu estava fazendo só por conhecimento. Deus colocou esse desejo no meu coração, mas era só para aprender mais. Eu tinha essa vontade. E eu lembro que um amigo meu, que era missionário na época, disse, Bruno, por que tu não está pregando na igreja? Eu falei, não, pregar não, eu canto. Eu posso fazer qualquer coisa. Senão você vai dirigir um culto. Eu posso dirigir um culto. Eu limpo a igreja, agora prego. É interessante esse medo que o membro, vou falar assim, né? O membro comum tem, né? Tem amor pela obra, está estudando, aceita cantar, aceita dirigir um culto, mas quando fala, você vai pregar hoje, quase morre do coração. É mais ou menos por aí, gente. É um negócio... É mais ou menos por aí. É um negócio impressionante. Agora imagina que uma coisa é você ser convidado para pregar uma vez. Tipo, eu lembro como hoje, a primeira vez que eu fui pregar, eu passei um mês me preparando, ensaiando em casa, orando, jejuando. Aí imagina eu assumir a liderança da igreja. Porque a partir daí, eu seria responsável por pregar todos os domingos, ou então escalar outras pessoas para pregar. Então, foi um desafio. Eu dizia, olha, pastor, fala com o irmão fulano, eu vou ser o braço direito dele. Ele vai ser o líder, mas eu vou ajudar no que eu puder. No fim... Acabou que no fim tivemos a eleição de diretoria, Bruno foi escolhido no final de 2021 como vice-presidente da igreja e está até hoje, né? E agora já terminando o seminário para o ano que vem se tornar oficialmente, legalmente, documentalmente o pastor da igreja, porque pastor da igreja ele já é, né? já é faz o pastor. A função na pastoral. cidade, a cidade de Aurora reconhece Bruno como pastor Bruno. Teve até uma homenagem lá da prefeitura, chamou o pastor Bruno para receber a homenagem. Poxa, então, que legal. Já é reconhecido já, né? E a igreja hoje, como é que está? Cresceu? A igreja está uma bênção. Deus tem feito maravilhas durante esse tempo. Mas, assim como eu fugi da liderança da igreja, imagina só em relação ao pastorado. Eu tentei fugir de todas as formas. Não foi algo que eu sonhei desde criança. Não tinha uma referência de um pastor que eu olhasse e dissesse,
quando eu crescer eu quero ser pastor. Então para mim pastor era aquela pessoa santa, que estava um passo à frente dos demais. Então eu me senti um pecador, que nunca seria um pastor. E aí, eu na liderança da igreja, algumas pessoas começaram a me chamar. Começaram pelos de fora. O meu personal lá da nossa academia, um grande amigo meu, Michel, começou a me chamar de pastor. E eu, meu Deus, agora pronto. E ele chamava na frente das pessoas: ei pastor, chega. E o pessoal da academia me perguntava: tu é pastor mesmo? E eu, não sou pastor não. E quando o pessoal chegava para ele, dizia: oxe Michel, tu tá dizendo que ele é pastor? Aí ele falava: ele pode até dizer que não é, mas ele é o meu pastor. Então o pessoal começou a me chamar, e o pastor me incentivou a cursar o seminário. Bruno, tu tem chamado? Eu, não pastor, tenho não. Deus não falou comigo. Eu estou aqui à disposição, vou fazer o que ele mandar, mas eu acho que eu não vou ser pastor não. Aí foi aí que eu caí nesse de iniciar um seminário, né? Aí agora eu estou terminando, que mais uma vez eu iniciei só por conhecimento. E iniciei com Régio e Letícia, um casal aqui da Viva também, que foram bênção na nossa igreja. Eles que iniciaram o trabalho com células lá, eles que fizeram o primeiro curso de líderes, e hoje a igreja tem sido uma referência na nossa cidade, graças a esses servos que foram lá e de certa forma lançaram as sementes. Hoje nós estamos com esse trabalho em células, estamos ainda passando por esse processo de transição. Era uma igreja 15 células, né? 14 e daqui a pouquinho 16, estamos esperando aí mais 2 multiplicações nesse mês. Deus Maravilha. Sabe. E quantos membros tem hoje em Aurora? Hoje nós estamos com um pouco mais de 100. Pouco mais de 100 mais que dobrou aí durante esses... Agora teve um crescimento significativo no número de evangélicos na cidade, né? Deus abençoou a cidade, que muitas igrejas surgiram e o percentual cresceu bastante de evangélicos, que era, na época do projeto era menos de 1%, agora está em 11%, não é isso? Isso, tem mais de 2 mil evangélicos, e isso é maravilhoso. Uma coisa que a gente sempre ora e tem buscado na nossa igreja. Como a nossa igreja foi abençoada por pessoas de várias denominações, então a gente busca muito essa unidade na nossa cidade. A gente convida os irmãos de outras igrejas, a gente tem missões em parceria com outras denominações, porque a gente entende que essa é a vontade de Deus. Essa foi a última oração de Jesus, né, lá em João 17, ele orou por nossa unidade, então a gente luta por isso. Tem os desafios, a gente sempre tende a olhar para a nossa igreja como se fosse um time de futebol, que a gente torce pelo crescimento da nossa igreja e não comemora o crescimento das outras, mas a gente tem lutado, tem orado, tem buscado isso, a unidade da igreja, para que não a PIB de Aurora seja conhecida, mas como a igreja de Aurora seja uma igreja relevante, que abençoe o Cariri, o Sertão, o Nordeste. Muito bem, então vamos ter um intervalinho com o Emerson aqui agora, porque a gente vai voltar falando do Cariri e do Sertão, né? Já falamos um pouco da história da igreja Aurora, uma história linda. É uma igreja que eu sou apaixonado, são já aí praticamente 5 anos acompanhando de perto. Hoje eu já vou menos lá, eu cheguei aí 3, 4 vezes no ano lá. Esse ano eu não fui ainda, espero ir em novembro para o casamento de Bruno. Mas é uma igreja apaixonante e eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito lá. Mas agora é hora de olhar para o Sertão e para o Cariri. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esses desafios. Que história linda, gente. Que história incrível aqui. Eu tô aqui e é bacana de ver o brilho no olho do pastor Bruno, por que não falar, né? Em breve vai ser de direito, né? Porque de fato já é, né, pastor? Já é. Então, que bom ver esse brilho, essa paixão dele. E você tem que conhecer esse nosso jeito de ser apaixonado por ser igreja. Vem conhecer a Igreja Viva. A gente está na Rua Jambeiro 325. A gente tem uma célula para você. Ali você vai ser tratado, cuidado, vai ter comunhão, vai fazer novos amigos, vai crescer na sua espiritualidade, vai conhecer mais a Deus. Então vem, procura a Central de Informações. A Central de Informações, quando você entra, a gente tem uma Central de Informações para você saber mais da igreja.
Estamos também no Amazon Music, no YouTube Music e no Spotify. É só você chegar lá, tá na academia, tá no transporte público, bota o fonezinho de ouvido e vai ouvindo os nossos podcasts, tá tudo lá. Temos cultos aos domingos às 9, às 11h15 e às 18h30. E também agora que você já pegou todas as informações, vai lá, pega o link, compartilha para os seus amigos, compartilha na família, no grupo de trabalho, porque a história é linda, a história é maravilhosa e tem muito mais ainda para a gente aprender, porque agora é a hora da gente entender como é que vai ampliar esse desafio. A gente agora vai falar um pouquinho sobre o sertão do Cariri, uma terra amada do nosso país, que a gente vai entender um pouquinho mais de como é que vai funcionar isso, né, pastor? Sim. O sertão é apaixonante, né? O povo sertanejo é um povo muito acolhedor. Quando ele gosta da gente, gosta de verdade, né? Tem prazer em receber a gente em casa, servir um café, servir uma tapioca, servir um bolo de caco, né? Que saudade que eu tô de lá, de saudade de estar lá. Mas antes de eu voltar a fazer pergunta ao Bruno, deixa eu dizer uma coisa para você que está acompanhando a gente. Esse podcast aqui eu acho que ele é muito importante para mostrar para a gente como que Deus ele conduz de maneira natural a nossa vida, né? Às vezes a gente fica esperando um fenômeno especial para nos direcionar. Mas quando a gente decide colocar o coração alinhado com Deus, Bruno se tornou policial militar no Rio Grande do Norte, 26 anos, né? E Deus direciona ele para estar numa cidade, trabalhando numa cidade bem próxima à cidade de origem dele, então ele tem condições de voltar para sua casa, sua família, e ali naturalmente ele se envolve com a igreja, e a disponibilidade de tempo que Deus deu a ele, um jovem de 26 anos começa a ser desafiado. E claro, é assustador, 26 anos assumir a liderança de uma igreja, ainda mais para Bruno, que nunca trabalhou efetivamente ao lado de um pastor. Ele, no Rio Grande do Norte, ele frequentava uma igreja, mas como ele mesmo falou aqui, ele não tinha uma liderança lá, então ele cantava no louvor, ele era membro, mas ele não viveu os detalhes de uma liderança de uma igreja. Então Bruno é alguém que Deus está forjando na prática sozinho, né? Bruno nunca liderou uma área da igreja debaixo da liderança de um pastor, direto, assim, acompanhando de perto. Eu acompanho ele, eu oriento, a gente conversa muito, mas eu estou a 2.000 quilômetros de distância, né? Então, Bruno vem aí nesse crescente. Mas você vê, hoje está com 31 anos, está pronto, está preparado, né? Pronto, é uma palavra muito forte. Mas é algo também que eu achei bem legal e desafiador também em relação à faculdade, porque todo período, desde o terceiro período, tinha os estágios. Agora imagina só, eu na liderança da igreja estagiando. Os estágios eram dar uma aula de escola bíblica, era organizar um culto, participar da direção do culto, pregar. Então era tudo aquilo que eu já fazia. Então eu só chegava no final do semestre, preenchia o relatório e mandava para o pastor assinar lá daqui do Rio. Muito bom. E vem sendo forjado. Mas vamos lá, gente. Então, pegando essa experiência de Bruno, olhando a Igreja Aurora hoje, e o Cariri? O Cariri ainda é um desafio grande missionário? Sim. O que eu sempre tenho falado, que nós como a Igreja de Aurora, nós temos aprendido, é que a gente sempre tende a gostar de... É bom ser abençoado, é bom receber, mas uma coisa que eu sempre falo em relação a tanto a PIB Viva como a PIB de Sulacap, aqui também no Rio, são duas igrejas que têm nos abençoado durante esses últimos anos, e nós sabemos, de acordo com a palavra de Deus, Paulo fala lá em 2 Coríntios, que quando a gente lança a semente, a gente colhe muito mais. Então, vale muito mais a pena você dar do que receber. Enquanto nós estamos sendo abençoados, recebendo deles, vocês estão sendo muito mais abençoados do que nós. Então, nós temos desejado isso. Uma coisa que eu sempre tenho falado com a igreja. Nós já fomos muito abençoados. Então, está na hora da gente abençoar. E nós estamos vivendo isso.
com todas as nossas limitações, assim como todas as igrejas têm, nós estamos tendo essa oportunidade de poder abençoar as igrejas da nossa localidade ali do Cariri. Então, tem muitas igrejas, existem ainda alguns campos que ainda não tem nenhum trabalho batista. E nós temos esse desejo de iniciarmos um trabalho, mas ao mesmo tempo existem muitas igrejas na nossa região que estão passando por dificuldades na questão organizacional, dificuldades no cuidado dos líderes. Nós temos essa limitação na questão do cuidado, do pastoreio dos pastores, né? É uma coisa que eu sempre falo do pastor Livre, que é algo que ele ama fazer, é cuidar daqueles que cuidam. E a gente sente essa carência na nossa região. Pastores que estão ali sofrendo sozinhos em um local que tem essa herança católica do clero, de que o pastor é aquele que faz tudo e que o pastor não passa por problemas. Como é que eu vou orar por um pastor? O pastor que ora por mim, ele é mais santo. A oração do pastor é diferente. Uma pessoa está doente, chama o pastor para orar. E isso é muito danoso lá na nossa região. Pastores às vezes estão ali quebrados, sofrendo e não tem alguém para pedir ajuda. E a gente tem se disponibilizado para isso, para ser aquele ombro amigo, levando os jovens da nossa igreja para fazer missões na nossa região, convidando-os também para participar das programações da nossa igreja e até abençoando também financeiramente igrejas. Isso é algo surreal para a gente. Nós temos a alegria de poder viver isso e estamos com esse desafio, que até em relação a esse projeto, o senhor vai daqui a pouco falar também sobre o projeto agora, o Viva Sertão. A Aurora já foi muito abençoada, então o nosso desejo agora é abençoar a circunvizinhança. Nesse projeto agora de setembro, a gente já vai começar o trabalho nos sítios de Aurora. E a ideia é, daqui a pouco, não mais levarmos missionários do Rio para Aurora, mas nos unirmos, Rio, Aurora, e alcançarmos o Cariri, abençoando as cidades ali vizinhas. Muito bom. Vamos falar um pouquinho desse apoio às igrejas, né? Você me contou, eu queria que você contasse aqui um apoio que vocês fizeram à Igreja Presbiteriana, lá de Aurora. A Igreja Presbiteriana está sem pastor e está passando um momento desafiador, como sempre, geralmente uma igreja que fica sem pastor sente, né? E lá em especial porque ainda é uma igreja pequena e uma cidade desafiadora. E aí, o que vocês fizeram como Igreja Batista? Sim, a Igreja Presbiteriana é uma igreja irmã da gente. Sempre a gente tem uma missão que é a MPC, uma missão interdenominacional, que é a Mocidade para Cristo, que envolve jovens e adolescentes de várias igrejas, que em Aurora temos jovens da nossa igreja, da Presbiteriana, Assembleia de Deus, algumas Assembleias de Deus de lá, Igreja Evoluindo em Cristo. E essa missão tem como alvo alcançar jovens e adolescentes nas escolas. Então a nossa missão é essa, não é falar de uma placa denominacional, mas falar de Jesus. E a gente criou esse vínculo com a Presbiteriana a partir desse projeto. Foi algo que se iniciou com essas duas igrejas, Batista e Presbiteriana. Então, todas as programações que a gente faz, que não está em choque com as deles, eles participam e a gente participa das programações deles. E eu lembro que, para vocês terem ideia, no ano passado, a gente estava com um problema no som e a Igreja Presbiteriana nos emprestou um som deles, uma caixa de som, durante um ano inteiro. Eles nunca nos pediram nada. E esse ano eu achei foi algo surreal. A gente estava orando por eles num culto e eu lembrei a Igreja Batista. Eu falei, pessoal, vocês lembram como foi ruim quando a gente não tinha um líder? Como foi doloroso? Como foi danoso para a nossa igreja? A gente ficava meio que disperso. E eu queria levar um desafio para vocês, da gente fazer uma visita surpresa à Igreja Presbiteriana. Então a gente ganhou uma Kombi da PIB Viva. Eu falei, olha, a Kombi vai estar disponível na quinta-feira, no culto da Igreja Presbiteriana. A gente vai invadir a igreja. Quem puder ir, vai.
Aí foram em torno de 40 membros da nossa igreja. Chegamos lá, assim, os irmãos ficaram surpresos. O que foi isso? O que está acontecendo? E no final a gente fez um momento de adoração e foi aquele mover de Deus. Eu lembro que as senhoras, as irmãs lá da presbiteriana, quando terminou o culto, elas chegavam e falavam: gente, façam isso outras vezes, venham outras vezes. Porque é surreal, quando o corpo de Cristo está em unidade, quando as placas caem e só há um nome a ser levantado, que é o de Jesus. Amém. A presença de Deus é manifesta e é maravilhoso. Muito bom, muito bom. E vamos falar um pouquinho desse projeto de setembro? Sim. Como é que vai ser esse projeto? Então, o projeto, como eu falei, dessa vez, a nossa intenção é alcançar os sítios, as comunidades rurais. O que são sítios? Sítios são comunidades rurais. São povoados lá dentro do município de Aurora. O município de Aurora é enorme. Geograficamente falando. Isso. Para o senhor ter ideia, a Aurora tem mais de 200 sítios. Uau! Então imagina quantas sítios pessoas... são pequenos povoadozinhos espalhados na zona rural da cidade. Tem a sede da cidade, que é onde está a PIB hoje. Isso. Né? E tem essas fazendas, esses lugares, e aí tem os povoados que chama de sítio. Isso. Tem os distritos, que são vilas, já são umas comunidades maiores, né? Isso, comunidades rurais mais organizadas, que já tem um posto de saúde. E os sítios já são comunidades totalmente rurais, já são aquelas casas distantes umas das outras. Então, são mais de 200 sítios. Né? Imagina só quantas pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. Uau! Temos os irmãos assembleanos que são desbravadores, né? Que a gente fala que até em Marte tem uma Assembleia de Deus. Lá também tem muitos sítios que já tem trabalhos das assembleias, mas existem muitos sítios que ainda não foram alcançados. Então, agora em setembro, de 10 a 21 de setembro, está indo uma caravana daqui do Rio. E esse convite não é só para as pessoas do Rio. Para quem quiser, do Brasil inteiro ou de fora do país, se quiserem participar. Se chama Viva Saúde Sertão. Só que esse projeto não é só para missionários da saúde. Nós teremos médicos, dentistas, enfermeiros e outros profissionais da saúde para fazer esse trabalho, mas a ideia é utilizar o trabalho da saúde como uma ferramenta para falar de Jesus. E iremos alcançar 2 sítios, 2 comunidades rurais. O sítio Calumbi, que faz parte do município de Aurora, e o sítio Riacho Seco, que já faz parte do município de Barros, que é uma cidade vizinha a Aurora. Nós iremos fazer esse trabalho nessas 2 comunidades durante esses 11 dias. Estamos aí orando com as expectativas lá em cima para não apenas lançarmos a essa data do projeto? De 10 a 21 de setembro. Queremos não só sendo organizado pela Igreja Aurora, pela Igreja Viva, não é isso? Isso. Então a nossa igreja aqui está organizando, vai sair um grupo daqui, o pessoal de Aurora vai se unir, e se alguém está nos ouvindo tiver interesse, procura você, procura a Igreja Viva aqui, que a gente vai passar as diretrizes, né? Tem a Igreja do Recreio também, que tem nos auxiliado. Tem alguns missionários de lá que também estarão com a gente. Tem o pessoal da saúde lá da PIB do Recreio, né? Isso. Tem o Ministério Conexão Saúde, que tem feito um trabalho relevante, não só no Brasil. E alguns deles também estarão lá com a gente, agora em setembro. Amém. Muito bom. Maravilha, gente. Então fica aí o desafio para você que está nos acompanhando. O sertão do Ceará, Cariri, região Cariri, que é a região que pega ali Juazeiro do Norte, cidades vizinhas ali, pega Aurora. É uma área muito linda, ao contrário do que fica ainda no imaginário do povo do Sudeste, do sertão apenas totalmente destruído, seco, árido, e sem dúvida porque é a realidade do clima. Mas quando cai uma brisa de chuva, ele fica verde, a coisa mais linda que tem. Eu sou apaixonado pelo sertão. Já falei para Bruno que se bobear um dia eu ainda vou parar por lá, né? Amém. Eu recebo. Bruno, muito bom bater esse papo com você. Fica o desafio. Você que quiser passear, que for alguma vez lá para aquela região, vai visitar a Aurora.
Vá visitar a primeira Igreja Batista de Aurora. A igreja está crescendo, a igreja está abençoando muita gente, tem sido precioso. Bruno, deixa uma palavra final aí para quem está acompanhando a gente e depois o Emerson vai estar finalizando o nosso podcast de hoje, que a gente está conversando sobre um pouquinho a história da Igreja de Aurora e o desafio do sertão do Cariri. Eu olho para onde? Quer olhar para a câmera? Olha para aquela ali. Ali. Então, pessoal, é uma satisfação estar falando aqui dessa cidade maravilhosa que Deus colocou, me plantou lá, nasci lá, e hoje poder ser um cooperador do Evangelho. É uma alegria poder fazer parte da equipe dele, fazer parte do mover que ele está fazendo, não só em Aurora, mas no Cariri, no sertão. Creio naquela profecia que o pessoal lá do sertão diz, que o sertão um dia virá mar. E eu creio que, não no sentido literal, mas creio que o sertão irá se encher do conhecimento da glória de Deus. E vocês estão convidados a participar também dessa equipe do Senhor. Estão convidados a participar, a vislumbrar desse mover de Deus na nossa região. Como eu sempre falo, quem vai em Aurora não quer mais sair de lá. Então eu espero que vocês tenham essa oportunidade. Não só agora nesse projeto Viva Sertão Saúde, mas em qualquer época do ano vocês serão bem recebidos, as portas sempre estarão abertas e será uma alegria ter vocês com a gente. Muito bom. Antes do Emerson finalizar, eu quero deixar uma palavra de carinho aqui aos irmãos de Aurora, né? Vocês são muito amados, muita saudade. Espero estar com vocês em breve e mandar um beijo especial para a irmã Chaguinha, mãe de Bruno, que sempre me recebe lá. Estou com saudade do bolinho de caco e os irmãos queridos dessa igreja. Que Deus abençoe vocês cada vez mais. Emerson, contigo. A gente está encerrando mais um episódio do Viva Podcast, já esperando você para outro, porque tem muita coisa vindo pela frente. Pega agora o link, manda para alguém que você lembrou assim, manda porque vale a pena. Uma história linda, os desafios do Cariri, a história da igreja, a história do pastor Bruno. Então vem com a gente aqui, vem conhecer a gente. Rua Jambeiro 325, Vila Valqueire. Não é difícil de achar, é uma das principais avenidas aqui de Vila Valqueire. Você vai encontrar assim uma placa enorme, assim, Viva! Você chegou, é ali. Aí você vai na central de informações, vão te dar todas as informações que você quiser, que você precisar. Você tem uma célula para você. Vem conhecer o nosso jeitão de ser igreja. Eu sempre falo isso, vem conhecer o nosso jeitão de ser igreja. Uma igreja que ama Jesus, uma igreja que proclama Jesus, uma igreja que está querendo fazer cada vez mais a diferença, não só em Vila Valqueire, mas em todo mundo, como lá no Cariri e em qualquer outro lugar que Deus nos coloque. Muito obrigado, fiquem com Deus, Deus abençoe.